É uma alegria a gente estar aqui com você. Se você que está aqui conosco foi convidado por alguém, está conosco aqui como convidado, que bom que você veio. Não esquece de passar ali no balcão de formações, nós temos um presente especial para você. Obrigado, Ayrton. É uma alegria a gente estar junto aqui. Pessoal, eu quero compartilhar com vocês aqui a vida de um pai que realmente foi um marco. Quando eu leio esse texto, lembrei dele e quero trazer essa reflexão para cada um de nós. Quando a gente fala sobre paternidade, é um assunto extenso, mas muito interessante também. A gente entende paternidade a alguns níveis, né? Nós temos a paternidade biológica, não é assim? Nós temos a paternidade que a gente chama ela também de espiritual, ou uma paternidade pastoral, vamos dizer assim, e temos a paternidade celestial. Esses dois tipos de paternidade, a biológica ou a espiritual, Paulo, ele às vezes considera os discípulos dele, ele usa essa linguagem, eu tenho eles como filhos, ou filhas espiritualmente falando, e a ideia dessa paternidade aqui, ela também é uma paternidade que ela é falha, ela é limitada. A paternidade biológica, a paternidade espiritual são paternidades com certa limitação, com certa falha. A única paternidade perfeita é a do nosso Pai Celestial. Amém, gente? A única paternidade que não vai errar, que é perfeita, que vai estar sempre com a gente, é a nossa paternidade celestial. As outras, nós vamos ter limitações, nós vamos ser falhas, deveriam ser representativas do Pai Celestial, mas representam com limitação, representam com uma certa limitação. E quando a gente olha esses três níveis de paternidade, elas trazem alguns benefícios quando elas existem, mas também quando elas não existem, tem uma falta nas pessoas que não viveram, de alguma forma, a paternidade. Existe quando a paternidade ela é ausente, ela afeta os filhos. Quando não há paternidade, quando há ausência de paternidade, isso traz algum déficit na formação dos filhos. E às vezes essa ausência da paternidade, ela pode ser presencial, às vezes são pais que estão em casa, mas não funcionam na sua paternidade. E também ela pode ser também de filhos que não cresceram com seus pais presentes, assim, perderam essa figura paterna, né? A figura masculina paterna. Querendo ou não, gente, ainda que depois de adultos a gente aprende a resolver a nossa vida, tocar o barco e caminhar, se você for olhar bem, existem alguns comportamentos, alguma forma de você pensar que vem pelo resultado da orfandade, que vem pelo resultado da ausência paterna. Não tem como você dizer, não importa, para mim eu não estou nem aí, meu pai nunca foi presente, eu não tive pai e isso não afetou a minha vida. Olha, eu acredito que de alguma forma tem afetado, sim. Porque nós somos criados para ter esse tipo de relacionamento, e esse tipo de relacionamento foi feito para desenvolver características em nós que sem ele não se desenvolvem. Um exemplo de orfandade, por exemplo, seja de pai vivo, ou de pai que não esteve com você durante sua vida. Quem tem orfandade no seu coração tem problema com a sua identidade. Pessoas que não tiveram paternidade, um pai presente, funcional, podem apresentar problemas na sua identidade. Quem elas são, a importância de quem elas são, a autoestima, a identidade ela é relacionada com vários fatores. Isso, talvez você tenha muito problema com quem você é, a importância que você tem, que você não é aquilo que você faz, aquilo que você representa para a sua família hoje, aquilo que você representa para as pessoas. Se você pode apresentar algum problema na sua identidade por falta de paternidade. Por falta de paternidade. Então, quando tem a afirmação de que você é filho e filha amada,
quando você sabe que tem alguém que afirma quem você é, quando você sabe que tem alguém que afirma as suas qualidades, quando você sabe que alguém afirma, assim, sabe? Tudo aquilo que te envolve, aquilo afirma a sua identidade, você sabe muito bem quem você é, você não tem problema com quem você é. Aí, por exemplo, quando tem problema com isso? São pessoas, às vezes, marcadas pela rejeição. Quando não há paternidade, pode ser que exista uma ferida de rejeição muito grande no seu coração. Por quê? Meu pai me rejeitou. Eu não sou querido, eu não sou amado. Por quê? Porque meu pai nunca esteve presente na minha vida. Meu pai nunca me quis. Meu pai nunca veio para me dar um presente, um abraço. Eu nunca tive essa aceitação do meu pai. Essa rejeição que você carrega, talvez até os dias de hoje, pode ser porque você não teve um pai presente afirmando quem você é e a importância que você tem. Então, olha só, às vezes existem feridas aí com o abandono. Sabe, parece que você mesmo casado e mesmo rodeado de pessoas, parece que todo mundo te abandona, ninguém está ligado a você, ninguém te quer, ou ninguém se importa com você. Esse abandono pode ser causado pela ausência paterna que você teve também. Sabe que também existe um medo enorme que te aprisiona? O medo de empreender, o medo de dar passo, o medo de caminhar e desenvolver algumas coisas que pode ter relação com a falta do pai na sua vida. Se nós tivéssemos pai que nos desenvolvesse na nossa capacidade, dizendo, sim, filho, vai lá, você vai aprender, pode aqui, papai está com você, vai te ajudar a andar de bicicleta, papai está com você, chuta essa bola, papai está aqui, não precisa de ter medo, você vai aprender. Quando o papai está ali para afirmar isso, ele ajuda a quebrar a estrutura do medo. Agora, quando não tem pai, a gente pode crescer escravo do medo, do abandono, da rejeição, da falta de identidade, da falta de orientação. Muitas pessoas andam sem orientação porque não teve pai. A Bíblia fala que os nossos filhos são como flechas, não é assim? Quem que dá a direção para a flecha? Não é o arqueiro? Agora, se você não tem pai, você não tem aquele que dava para você uma direção. Olha, filho, vai por esse caminho aqui. Olha, filha, vai por esse caminho aqui. O pai desenvolve orientação na sua vida. Agora, sem ele, você cresceu sem orientação alguma. Como vocês sabem, eu trabalhei em orfanato, lá na Bahia, durante quase um ano, apoiando, auxiliando ali um orfanato. Então eu vi crianças órfãos, desde nascidas órfãos abandonadas no hospital, que não tinha nem sobrenome, quanto também aquelas que eram tidas ali naquela casa de passagem, elas ficavam ali durante um período, quando aquela família apresentava uma disfuncionalidade, ela tinha que passar por ali até aquela família melhorar. Estavam em algum tipo de perigo ali. Eu vi algumas características em crianças que não têm os pais presentes. A escravidão do medo, a insegurança na identidade, a sensação e o medo de abandono. E não tem presente que você possa dar que substitua a presença de um pai, de uma mãe. Não tem presente que você possa dar que substitua a presença de um pai, de uma mãe na vida de um filho, de uma filha. A gente podia tentar dar de tudo, do bom e do melhor, comida, fazer para casa juntos, fazer no Natal alguma coisa para eles, mas no final das contas, sabe o que eles queriam? Você acha que eles queriam ficar ali naquele lugar com a gente dando tudo de bom? Tudo que eles queriam era uma família, um pai e uma mãe. E assim, um pai e uma mãe não é com muitos critérios, não. Um pai e uma mãe que viesse ali e falasse, eu quero te levar para mim. Eles nem colocaram, eu quero um pai e uma mãe assim, 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 não. Eu quero um pai que venha aqui e fale que vai me levar para casa. É isso que eu quero, só alguém assim, que fale que é meu pai e me leve para casa. Então, ali foi um aprendizado muito grande para mim, porque eu vi que a falta de paternidade, ela realmente faz com que a gente fique limitado emocionalmente, mentalmente. E aí, quando você fala também até de uma paternidade aqui, olha, celestial de Deus, sem dúvida, aqueles que não têm conhecimento de um Pai celestial
também estão limitados na sua vida. A Bíblia ela vai falar isso para nós, que nós estamos escravos do medo, quando a gente não tem um pai, a gente não sabe que a gente é filho, a gente não sabe o pai que tem, a gente não tem alguém para nos orientar, a gente fica preocupado com o futuro, porque a gente não sabe que é filho, não sabe que tem um pai. Gente, então, só para introduzir isso, a falta que tem de um pai, seja ele Deus, seja ele natural na nossa vida, realmente pode trazer algumas consequências para nós. Agora eu não tive paternidade aqui na terra, que teve ali presente, que me ajudou, que me desenvolveu, graças ao nosso Pai Celestial, que nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas feridas, que cura a nossa alma. Amém, gente? É muito bom quando a gente encontra a paternidade celestial, por quê? Porque ela vem curando as nossas emoções, vem curando a nossa forma de pensar, vem curando os nossos comportamentos. É muito bom saber que nós podemos encontrar em Deus um Pai presente. Nós podemos encontrar em Deus um Pai que não nos abandona, que nos corrige com amor, que quer nos ensinar a caminhar, amém? Que está ali com a gente presente. Só que antes de falar dessa paternidade de Deus, eu quero mostrar a vida aqui de um pai que, para mim, fala tremendamente ao meu coração. E está aqui essa história no livro de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis 4. Então, assim, olha, eu peço a sua atenção por alguns minutos para você absorver aquilo que Deus quer ministrar ao seu coração nessa palavra. 2 Reis, capítulo 4. No versículo de número 1 em diante. 2 Reis 4, 1. E uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo, coloca na NVI. Isso, obrigado. Certo dia, a mulher de um dos membros da comunidade dos profetas suplicou a Eliseu, o teu servo, o meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Agora, porém, veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravo. Ou seja, nós estamos endividados e para pagar a dívida, o cara está querendo levar os nossos filhos aqui como escravo. Vai ter que pagar, vai ser através das crianças a dívida que a gente tem. Seguinte, Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu, a tua serva não tem nada além de um pequeno jarro de azeite. Então Eliseu disse, vá pedir emprestadas vasilhas vazias a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha. Muita vasilha, pouco azeite. E separe as que você for enchendo. Ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Ele, porém, respondeu, já acabaram. Então o azeite acabou. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus que lhe disse, vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. Você e os seus filhos viverão do que sobrar. Que lindo, hein? Que lindo, hein, gente? Que lindo milagre. O milagre de Deus está acontecendo aqui, da multiplicação. Quanto de azeite ela tinha? Só uma botija, só um pouco. E quantidade de vasilha de azeite. O que aconteceu aqui então? Na hora que ela seguiu a direção do profeta, que ela foi colocar o azeite em uma vasilha, o que começou a acontecer aqui? Multiplicar.
Quem pode fazer a multiplicação? Criar do nada, algo que não tem aqui. Quem pode? Só Deus pode. Deus estava realizando um milagre de multiplicação de recursos financeiro na vida daquela mulher. E aqui a gente vê um milagre acontecer, um milagre da multiplicação. Deus é poderoso para fazer milagres. Deus é o mesmo Deus dessa mulher ali, daquele pai ali, daqueles meninos ali, daquele profeta, é o mesmo Deus que você está aqui ouvindo sobre ele, servindo ele, é o mesmo. É o mesmo. Ele ainda faz milagres. Esse milagre aqui impactou a vida dela financeiramente, não foi assim? Que ela pegou aquele azeite, vendeu aquele azeite, está aqui, ó, paguei a minha dívida, não preciso levar os meus filhos como escravo, e o que sobrar nós vamos viver com isso aqui ainda. Deus é um Deus de multiplicação quando a gente confia nele. Deus é um Deus que faz milagres. Deus é um Deus que te abençoa espiritualmente, emocionalmente, materialmente. Deus é um Deus que conhece todas as nossas necessidades, e eu tenho certeza que ele quer abençoar cada uma delas, nos dando estratégia, nos dando orientação, nos dando direção. Tem alguns detalhes aqui que essa mulher justamente estava endividada, como mais de 80% do Brasil hoje, também está endividado. Talvez que você está aqui também tenham dívidas a pagar. Não é segredo. Grande parte da nossa nação está passando por problemas financeiros, assim como essa mulher estava. Agora, olha o ponto gravíssimo disso. Ali, para pagar aquela dívida, ia ter que levar os meninos dela como escravo para pagar. Então, ela estava numa situação de desespero, pedindo ajuda, assim, suplicando. Ela foi lá no profeta. E desesperada, dizendo, eu preciso de um milagre. Me ajuda aí, que senão os meus filhos vão ser levados como escravo para pagar essa dívida. Gente, tem momentos que a gente precisa de um milagre, não é assim? Tem momentos que a gente precisa de coisas que só Deus pode fazer, amém? E a gente tem que confiar que tem coisas que realmente só Ele pode fazer. Eu sei que para a gente, eu não estou falando de finanças aqui, mas deixa eu só dar um parênteses. Eu sei que para a gente sair da dívida, basta só fazer aquele feijãozinho com arroz, de fazer bem a estrutura da nossa economia, né? Não comprar mais do que ganha, não comprar com juros, tentar aumentar a receita, tentar aumentar mais fontes de renda, parar de acreditar em outros meios de poder que vai aumentar o seu patrimônio milagrosamente, que não é Deus e talvez não sejam meios lícitos. Se é que vocês estão me entendendo? É claro, numa nação desesperada, endividada, você acha que todo mundo vai depositar a esperança aonde? Eu deposito R$1 e ganho 5.000. Quem não quer uma beleza dessa, hein? Quem não quer? Eu deposito 30 e ganho 300.000. Aí caímos em golpe, colocamos a esperança no lugar errado. Mas deixa eu dizer algo. Vamos fazer o feijão com arroz e vamos confiar naquele que pode todas as coisas. Amém, gente. E o que eu estou falando aqui? Ela foi no lugar certo, gente. Quando você está desesperado, escute-me bem, quando você está desesperado, qualquer gente que vem falando te ajudar, você fala, eu quero, não é assim? Ou qualquer porta que a gente veja que vai nos ajudar, fala, eu quero. Quando a gente está desesperado, a gente recebe a ajuda de qualquer um, de qualquer lado. Mas aí tem certas coisas que você vai depositar a sua confiança, a sua esperança, que em vez de te ajudar, vai aumentar o seu problema. Amém. Quando você está desesperado, cuidado para quem aqui fala, deixa eu te ajudar. E quem às vezes quer te ajudar com um atalho, quem quer te ajudar de uma maneira fácil, quem quer te ajudar e pode te piorar a situação, são soluções que não vêm de Deus, são pessoas que não vêm de Deus. E cuidado até mesmo de você falar assim, eu vendo minha alma para o diabo se ele me ajudar nessa situação. Cuidado. Busque ajuda no lugar certo, na pessoa certa. Aqui essa mulher foi no profeta. Homem de quem? De Deus. Esse profeta aqui, gente, é a representação. O profeta representava Deus na terra para as pessoas. Sabe o que ela está indo? Ela está indo buscar a Deus. Ela está indo buscar a... Então, quando você estiver desesperado, quem que você vai buscar? Amém? Vamos buscar a Deus. Vamos buscar a Deus. Vamos buscar aquilo que tem relação com Deus. Vamos acreditar naquilo que Deus pode fazer. E Deus não tem forma de tigre. Deus não tem forma de tigre. Deus não tem forma de tigre.
nem de gato. Fica assim. Receba. Tem o gato que fica assim. Você fala, não, eu vou colocar ele na minha casa, que ele vai liberar a bênção. Não vai, não vai. Vou colocar ele na porta do meu negócio, que ele vai ficar fazendo, receba, receba, receba. Aquilo ali que ele está liberando não é a bênção, não é. Seu Deus não tem forma de gato, não tem forma de tigre, amém? Ele é maior do que essas coisas, ele pode tudo e não está limitado a uma figura de um animal. Aleluia! Nem forma de um barrinho, barrigudinho, que você coloca umas moedas ali, que aquela moeda vai multiplicar. Nem forma de como é que chama aquele trem que coloca no cavalo? Ferradura. Seu Deus não tem forma daquilo. Seu Deus não tem forma de um objeto ungido. Vá para Deus, coloque a sua fé. Aqui, olha, se tem alguém, escute-me, por favor, nem ia tocar nisso. Mas se você tem precisado de milagres na sua vida, em qualquer área, busque a Deus. Coloque a sua fé em Deus. Faça o feijão com arroz, trabalhe, administre, busque estratégia, mas coloque a sua confiança em Deus. Foi o que essa mulher fez, em primeiro lugar. Chegou lá, ela foi buscar ajuda, ela viu o milagre acontecer. Mas olha que interessante, qualquer um que está precisando de um milagre, desesperadamente, e que ela quer ajuda, em vez de ela ir buscar, fazer pactos com espíritos, buscar objetos sagrados, buscar onde Deus não está, ela vai buscar o homem de Deus. E quando ela vai buscar o homem de Deus, ela faz uma petição. Ela coloca em oração. A palavra de Deus nos ensina, ela fala assim, que as suas preocupações, que as suas ansiedades sejam colocadas diante de Deus, em forma de petição, em forma de oração. Vai lá e pede a Deus. Deus, olha, eu estou aqui com essa situação, olha, eu sei que o senhor já sabe, mas eu preciso falar com o senhor aqui, olha, como é que está a situação. E o interessante, gente, que se fosse você, só de eu falar assim, olha, eu estou com uma situação, vou ser prático, eu estou endividado, e os meus filhos vão ser vendidos como escravo. E se você tem o poder, vamos dizer assim, de liberar uma bênção sobre a minha vida, você fala, não, tá bom, Fernando, tá bom aqui, ó, faz isso aqui e vai acontecer. Era prático. Só que ela conta uma história. Além de estar endividada e estar com os filhos para vender, ela conta a história. Ela fala assim, olha, é porque justamente quando a gente ora, a gente quer mostrar a Deus a nossa motivação, né? Assim, ô Deus, se o Senhor me dá esse dinheiro, eu vou te falar uma coisa. Aí, tipo assim, ó, eu sei, o Senhor sabe que eu preciso do dinheiro, mas eu falo assim, ô Deus, se o Senhor me dá esse dinheiro, eu vou dizimar, Senhor. Me faz ganhar nessa loteria que eu vou te dar 10%. É tipo assim, eu estou te contando a minha história, estou te envolvendo ela no que impulsiona ela para o Senhor se comover e me dar, não é assim? Ô Deus, olha só, me dá isso daqui, Senhor, me faça isso daqui, porque olha para mim, olha a minha situação, olha o que aconteceu. A gente envolve a oração nas nossas motivações, nos porquês, no porquê que Deus deveria nos atender, e ela faz isso, gente. Ela chega e ela fala assim, olha, eu estou endividada, meus filhos vão ser escravos, mas eu queria te falar uma coisa, profeta. Eu tive um marido, o pai. Eu tinha um pai dessas crianças aí. Então, ele pertencia à comunidade dos profetas. Ele era marido, cuidava de nós, cuidava de mim. Ele morreu, porém, temia ao sem. Gente, essa mulher aqui, ela foi muito sábia. Porque ela pegou a vida o pai das crianças, para mostrar para o profeta que aquelas crianças teve um pai que estava em uma comunidade, que foi marido para ela, que não estava mais ali, porém temeu ao Senhor. Sabe o que ela estava pegando? A oração dela e colocando misturado com tudo aquilo que deu poder para a petição, e o profeta ouviu assim, mas o que eu posso fazer por você? Sabe quando você ouve alguém e fala assim, peraí, deixa eu colocar atenção, porque o que ela falou aqui tem muito sentido? E sabe o que ela utilizou para dar, vamos dizer assim, poder à oração dela? O testemunho de um pai. Ela usou o testemunho de um pai.
E você acredita que quando ela utilizou o testemunho do pai, ela foi num princípio bíblico? Porque é sempre quando a gente cumpre princípios bíblicos é que os milagres acontecem. Olha só, vou falar outra vez. Você acredita que quando ela foi no testemunho do pai daquelas crianças, ela foi num princípio bíblico, e quando princípios bíblicos são praticados, é aí que milagres acontecem? Primeiro ela fala, meu marido pertencia à comunidade dos profetas. Papai, marido, mulher que está aqui, é sempre bom você pertencer a uma comunidade. Primeiro princípio, é sempre bom você pertencer a uma comunidade. E se ela for Comunidade Cristã de Otacílio Costa, ainda melhor. Tem que fazer o jabá aqui, né? Se ela for Comunidade Cristã de Otacílio Costa, ainda. Mas aqui, olha, o que eu quero dizer? Nunca ande sozinho. Não ande sozinho. Essa mulher falou assim, olha, meu marido pertencia à comunidade, ele não andava sozinho, ele tinha gente que ele estava junto dela, e essa gente é a sua gente, é a gente de Deus. O que ela está falando? Meu marido participava da igreja. Aleluia! Vai ter um momento que você vai precisar, que eu vou precisar, e a gente tem que entender que o que faz a diferença é justamente a gente ter pertencido a uma comunidade. Essa mulher está falando, meu marido pertencia a uma comunidade. Não ande sozinho. Não ande. Parte do milagre que aquela mulher recebe tem a ver com um pai, com um homem, com um marido que não andava sozinho. Nós não podemos andar sozinhos. Lembra da série Conexões? Não ande sozinho, e não é só andar no meio das pessoas, é estabeleça relacionamentos que em algum momento, seja na sua família, seja para você, vão fazer algum sentido de milagres acontecerem por causa dessas conexões, desses relacionamentos. Não ande sozinho na sua vida. Parte do embrulho aqui da oração dessa mulher, da petição dela, estava, o meu marido era um homem que não andava sozinho. Ele participou de uma comunidade, ele estava conectado a alguém, ele estava conectado a um grupo de pessoas de Deus. Esteja conectado a um grupo de pessoas de Deus. Se você quiser ver a série, vê lá no YouTube, a série Conexões, como é importante que o homem não esteja só. Não ande sozinho. Não é bom que você esteja só. E não é só debaixo do mesmo tédio de onde... É aquela coisa, todo mundo pode estar aqui reunido no mesmo lugar, se sentindo sozinho. Porque não só basta eu estar no meio onde todas as pessoas estão. Eu tenho que ser intencional e desenvolver relacionamentos, conexões, construir esses relacionamentos. Número 2. Ela fala assim, ele era servo. Coloca lá para mim novamente, por gentileza, aquele texto. Lá de 2 Reis 4:1. Isso. Olha lá. Ó. Membro da comunidade cristã de Otacílio Costa. Ele era o que? Era servo. Ele era útil. Ele servia, profeta. Eliseu, ele te servia. Ele servia essa comunidade. Ele era útil à comunidade. Outro princípio. Se você faz parte de alguma comunidade, se você está nessa vida, se você está na sua família, aonde for, tenha esse coração aqui de servo. Tenha esse coração de uma pessoa que é útil para servir, disponível para colocar os seus recursos. Aí ela fala assim, o meu marido. Isso aqui é muito lindo, gente. Que ela coloca para Eliseu, dentro da petição dela, que esse homem, que era parte dessa comunidade, que era um homem com um coração de servo, olha que pai, que homem, que testemunho que ela está dando dele. Ela fala assim, ele é meu marido, ele cuidou de mim, era casado, era comprometido, estava em casa. Muito lindo, porque isso aqui também fala de outro princípio. O princípio justamente do compromisso, da fidelidade, da lealdade ao casamento que ele mantinha. E ela fala assim, ele morreu. Só que, quando ela coloca aqui para mim, ele morreu, que tipo assim, olha, agora não tem como ele fazer mais nada. Agora esses meninos aqui, que vão ser vendidos como escravos, não tem mais esse pai, esse servo.
Esse é alguém que não anda sozinho. Só que, gente, quando ela fala que ele morreu, ela está mostrando para mim ao mesmo tempo que, ainda que ele estava morto, a vida que ele teve estava para beneficiar os filhos dele e ela também. Ele está morto, mas deixa eu te falar, a vida que ele teve, aqui olha, é como se ela pegasse a lápide, né? Ele está morto, mas foi um servo, foi alguém da comunidade na igreja, foi um marido para mim, ou seja, aquilo que ele fez em vida vai beneficiar a gente até depois da morte. Eu queria dizer algo para vocês. Nós temos que começar a pensar que aquilo que você está fazendo hoje, mesmo depois da sua morte, pode beneficiar alguém. Seja os seus filhos, seja o seu marido que ficar, seja a sua esposa que ficar. O que você fez em vida pode beneficiar alguém até mesmo depois da morte. Você viveu de uma forma tal, por princípios da palavra, que mesmo depois de morto, a sua vida vai estar sendo citada por alguém e vai beneficiar alguém por aquilo que você fez. Em vida. Ele está morto. Mas eu quero lembrar o que ele fez em vida. E o que ele fez em vida, ele deixou, foi um legado. Se a gente começar, gente, a entender que vai ter um momento que talvez nós não estejamos mais aqui, para os nossos filhos, para o marido, para a esposa, ou para essa terra, que realmente a gente tem esse senso de compreender que a vida que nós estamos vivendo hoje não se trata somente de nós, mas pode se tratar daquilo que outras pessoas vão se beneficiar, mesmo depois que nós já não estejamos aqui. Um exemplo, por exemplo, foi o pai da Érica. Você me permite, dá licença? Né? A Érica perdeu o pai dela com 13 anos. O seu pai faleceu com... Quantos anos ele tinha? 52. Novo, um homem novo, 52 anos. E aí o pai dela faleceu. Eu sou Miyagi-san. O nome dele era Yoshio Miyazaki. E aí o pai dela partiu. Com 52 anos, o que me surpreende é, ele veio, né, do Japão com os pais, chegou no Brasil, aprendeu português, falava inglês, e o pouco tempo que ele viveu, ele deixou uma herança para as meninas estudarem, ele deixou uma herança para a mãe da Érica cuidar delas e sobreviver, ele deixou uma estrutura com tão pouco tempo, que até hoje os filhos dele falam assim, nossa, como que meu pai, mesmo depois que ele morreu, nós somos beneficiados depois disso por muitos anos. Talvez você que está aqui também seja, infelizmente, negativamente, pode ser que você tenha uma consequência disso dos seus pais, mas também positivamente, se você tem aqui um pai que viveu com propósito, que foi um homem que viveu com princípios, aquilo que o seu pai fez aqui, mesmo depois da morte, vai estar abençoando gerações e gerações e gerações e gerações. Não é assim? Os meus pais não estudaram para que eu pudesse estudar. Eles trabalhavam para que eu pudesse estudar. Eles abriram o caminho e hoje eu tenho muito mais leveza, muito menos sacrifício, porque eles abriram aquele caminho. Talvez esse seja você para os seus filhos. Aleluia. Seja você para os seus filhos. Quando você partir daqui, eles vão poder falar, hoje a gente se beneficia não só da estrutura da herança que o meu pai deixou, porque talvez o seu pai, não sei se seu pai vai te deixar muita herança, como foi no caso da Érica, nós estamos esperando essa herança ainda continuar chegando e chegando e chegando. Daqui a pouco aparece uma escritura de um apartamento lá em Tóquio. Agora,
pode ser que meu pai não deixou assim essa estrutura toda que o pai da Érica deixou para elas, para as irmãs dela, para a família dela, mas você e eu podemos deixar um legado. Um legado dentro que os seus filhos ou os nossos filhos falam assim, eu tive um pai que era um homem que estava na presença de Deus. Eu tive um pai que não caminhou sozinho. Eu tive um pai que era um servo. E hoje, aquilo que eu sou grato pela vida dele. Eu sou grato por como ele viveu. Estão comigo aqui, gente? Sou grato por como ele viveu. Me ensinou educação, batalha, luta. E, gente, eu não estou dizendo aqui de pais que possam ter sido perfeitos, mas pais que deixaram em nós um legado e que depois mesmo da morte deles a gente está se beneficiando disso. Aquele homem, estava escrito na lápide dele, essa mulher está mostrando para o profeta, um homem que não andava sozinho, um homem que era servo, um homem que era o meu marido. Ele não está aqui, mas ele temia ao Senhor. E quando ela tocou nisso, para a gente finalizar, quando ela tocou nesse princípio do temor ao Senhor, ela foi num princípio bíblico que desatou isso aqui, gente. Olha o que esse princípio fala. Provérbios 14, 26. Coloca na nova tradução na linguagem de hoje, por gentileza. Provérbios 14, 26. No temor ao Senhor, o homem encontra um forte apoio e também segurança para a sua família. Meu Deus! Segurança para a sua, o seu servo, esse homem que ele temia ao Senhor, os filhos dele vão ser vendidos como escravo. Gente, olha essa palavra se cumprindo. Os filhos daquele homem, que seriam vendidos como escravos, receberiam um milagre de libertação, porque eles tiveram um pai que temia ao Senhor. E quem teme ao Senhor, além de se beneficiar de ser cuidado por Deus, também trará para a sua família a bênção de Deus. Provérbios 20, versículo 7. Como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. Como são abençoados, como são felizes, como são beneficiados. Filhos que tiveram um pai que teme ao Senhor. Uma mãe que teme ao Senhor. E os seus filhos vão agradecer por isso. As suas gerações vão agradecer por isso. E, gente, eu quero finalizar com vocês falando sobre um princípio aqui que vai para pai, vai para mãe, vai para quem não tem filho, vai para quem é jovem, vai para todo mundo. Esse princípio aí do temor ao Senhor. Esse pai, ele foi um homem que viveu no temor do Senhor. E nós estamos vendo uma mãe clamar um milagre, dizendo, Deus, lembra aí, ó, ele temeu ao Senhor. E o milagre acontece. E eu quero dizer para vocês algo. Esse princípio do temor ao Senhor, ele vai beneficiar a sua vida e também todos aqueles que virão depois de você. Pode ser que tenham pessoas aqui que hoje, porque os seus pais temeram a Deus, você está aqui hoje. Estão comigo aqui? Porque talvez o seu pai começou a ler a Bíblia, foi aí que entrou o Evangelho na sua casa. Sua mãe começou a temer a Deus, foi aí que o Evangelho começou a entrar na sua casa. E também, além de beneficiar a vida deles, começou a beneficiar a sua também. É uma promessa de Deus que o temor do Senhor, felizes, abençoados, são os filhos daqueles homens e mulheres que temem ao Senhor. E quando eu começar a falar justamente dessa característica, entenda que temer ao Senhor vai fazer com que a sua vida seja uma vida diferenciada e também vai beneficiar as outras gerações. Todo pai, toda mãe, todo filho pode aprender com esse pai aqui. Número 1, temer ao Senhor
não é ter medo dele. Temer ao Senhor não é ter medo dele. O temor de Deus é diferente do que ter medo de Deus. Um exemplo disso, a diferença disso é assim. Talvez, quando as amigas das minhas filhas me olham, elas falam assim, nossa, que medo do seu pai. Que medo do seu pai? É? Por quê? Não, porque ele parece ser muito sério. Ele parece ter uma cara muito fechada. Então, as amigas, as coleguinhas das minhas filhas podem me olhar e falar assim, que medo dele. Só que as amigas ou as coleguinhas da minha filha têm medo de mim quando me olham. Agora, já a Helena, ela pega o meu boné, ela bagunça o meu cabelo, ela sobe em cima do meu cangote. Já a Radassa pode chegar e pegar um pedacinho do meu chocolate. O que acontece? Por que as amigas e colegas das minhas filhas têm medo de mim e as minhas filhas não? Porque as coleguinhas e as amigas da minha filha não me conhecem. E o fato delas não me conhecerem faz com que elas tenham medo de mim. Agora, as minhas filhas que me conhecem me respeitam, mas não têm medo de mim. Esse é o temor de Deus. O temor de Deus é diferente. Quem tem medo de Deus, do nosso Pai, é quem não conhece Ele. Agora, quem conhece o Pai, ou quem conhece a Deus como Pai, respeita, mas não tem medo dele. Quem conhece o Pai tem confiança nele. O respeito é diferente do medo. Não é assim? Você pode ser que tenha a sua experiência aqui com o seu pai, ou com sua mãe, ou com qualquer um. Uma coisa é você respeitar a pessoa, outra coisa é você ter medo dela. Não é assim? Não é diferente? Qualquer um, pensa em qualquer setor. Uma coisa é você respeitar alguém, essa pessoa eu respeito. Agora, daquela outra ali, eu tenho medo. O nosso pai, gente, a gente não tem medo dele, a gente respeita ele. Isso é temor de Deus. Quando você teme a Deus, você respeita ele. Você não tem medo dele. Primeira característica do temor. Não precisa ter medo de Deus. Medo do que Deus vai fazer com você. Medo do que Deus está querendo com você. Medo do que Deus quer o pior para você. E isso não é temor. Isso é medo. E para você perder esse medo de Deus, você precisa conhecer quem Ele é. E quando você conhece quem Ele é, você o ama, você confia nele, você respeita Ele. Amém? Segundo ponto do temor. Quem teme a Deus, ouve a Deus e obedece o que Ele fala. Qual que é a característica de um homem, de uma mulher que teme a Deus? São aqueles que ouvem a Ele com atenção e obedecem. Quer ver um sinal na sua vida que tem temor dele no seu coração? É como você ouve a Deus, atento, você fica atento a isso e como você obedece o que Ele diz. Esse é um sinal de que você é uma pessoa temerosa, que você tem temor a Deus no seu coração. Um sinal é que você respeita a Deus e não tem medo dele. Outro sinal é que você ouve a Deus com atenção e pratica. Quer ver alguém que teme a Deus? São aqueles que praticam a sua palavra. Quando você tem uma pessoa, por exemplo, eu sei que para tentar ilustrar essa relação de temor também, eu vou ter que usar a relação de pai e de filho, ainda que é muito limitada essa ilustração, mas um sinal que eu vejo nas minhas filhas, que pode existir, vamos dizer assim, um temor no coração delas, é quando eu vejo elas colocarem atenção no que eu falo e praticar aquilo que eu estou falando. Quer ver a sua relação com Deus, como você não teme a Deus? É a mesma coisa quando seu filho, você fala assim, meu filho, lava aquela vasilha para mim. Aí você fala, não, pai, agora não, eu não. E faz o que ele quer. Às vezes a gente é assim com Deus. Quer ver um sinal que a gente não teme a Deus? É quando Deus fala assim, meu filho, faz isso. A gente, não, Deus. Não, eu faço o que eu quero.
Eu vivo do jeito que eu quero. Eu vou fazer o que eu quero. Isso é um sinal de que os seus filhos não temem a você. Isso é um sinal de que nós também não tememos a Deus. É aquilo que Deus fala, eu não coloco atenção e não pratico. Quer ver alguém que teme a Deus? É aquele que ouve com atenção e Outro sinal de pessoas que têm temor de Deus são aqueles que têm limites. São aqueles que têm limites. Um sinal de que um homem e uma mulher temem a Deus é que ela tem limites. Não limites impostos pela religião. Não limites impostos pelo pastor. Olha, você não pode fazer. Não pode fazer isso. Não pode fazer aquilo. Não é limites impostos pela religião, pela imposição do pastor. Mas quem teme a Deus tem um limite da sua consciência, daquilo que ele pode, daquilo que ele não pode, até onde ele vai chegar com aquilo, até onde ele vai tocar, até onde ele vai fazer, até onde ele vai continuar, até onde ele pode pegar. Quem teme a Deus tem limites. É tão interessante isso, porque por mais que as minhas filhas sejam livres, não tem um certo limite? Se você que é pai, que é mãe, não tem um certo limite? Você não impôs o governo do terror na sua casa, vamos dizer assim. Você não é o governo do terror, do medo, da destruição, do inferno de fogo para os seus filhos. Você governa com amor na sua casa, com liberdade para eles. Mas agora, não tem um certo limite que você dá. Seus filhos são livres para montar no seu cangote, para comer junto com você, para estar ali na sua casa. Mas você não percebe quando tem um filho que passou do limite do respeito e começou a ir para longe demais? Não tem? É mais ou menos por aí. Antes, os antigos, vamos falar assim, os antigos, quando ia almoçar, o primeiro pedaço de carne ia para quem? Para o papai, não era assim? Papai comia o primeiro pedaço de carne. Se o primeiro pedaço de carne fosse a coxa e o menino gostava da coxa, não importava. O menino ia comer o pezinho e o papai ia ficar com a coxa. O primeiro pedaço do papai. O papai comia primeiro, o papai ia na panela primeiro. E quando o filho passava do limite, ia lá e pegava primeiro a coxa do papai. E o papai sentia que aquilo ali estava fora do limite. Papai falava assim, ô meu queridinho, pode comer a coxinha do papai. Era assim? Não, passou do limite, papai e mamãe chegava junto, né? Assim, chegava junto. Fazia você comer o frango inteiro, se bobeasse. Já que você quer a coxa, então você vai querer o pé, o pescoço, o peito e a asa. Vai comer tudo agora. Passou do limite. Aqui, olha. Gente, a nossa vida cristã é uma vida de liberdade. Todas as coisas te é lícito. Você pode tudo. Vou te falar outra vez. Você pode tudo que você quiser. Mas nem tudo te Saiba quais são as coisas que não te convêm. Você pode tudo, seja livre. Não, olha, limites. Quem tem é município. Não, não, brincadeira. Apaga, deleta, isso não tem nada a ver. Apaga. Eu fui tentado aqui, eu falei, vou soltar, mas só para vocês rirem um pouquinho, vocês estão muito sérios. Não, limites quem tem são os filhos de Deus e filhas de Deus. Tudo te é lícito, mas nem tudo te... Você pode fazer o que você quiser. Mas agora tem hora que você não pode ir, olha só, tomar demais, pegar demais, ir além. Olha só, vocês são livres, se vocês quiserem, vocês são livres para não congregar, vocês são livres para viver a vida de vocês, mas tem uma certa liberdade que se torna libertinagem. E é aí que você tem que cuidar. Cuida, porque o seu temor de Deus, ele vai falar para você assim, olha, escute-me bem, por favor,
Quem tem temor de Deus, o temor de Deus vai falar assim, ó, até aqui você pode chegar. Se passar daqui, vai dar ruim para você. Estão comigo? Até aqui. Isso é o temor de Deus, é que fala no seu coração. Quem tem temor, ele chega aqui, ó. Daqui para frente é só ré. É só caída. Então, se eu faltar demais, se eu deixar de orar demais, se eu deixar de jejuar demais, se eu deixar de ser generoso demais, se eu deixar essas situações da minha vida aumentarem, vai ser só precipício, vai ser um abismo chamando o outro. Então você tem que entender que quem tem temor, ele vai saber assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso aqui não convém para mim mais não. Não convém para mim mais não. Outro dia eu estava até falando ali na escola de crescimento. Falei, olha, para algumas pessoas, beber aqui, ó, um pouquinho, não vai dar certo, não. Para elas, não. Talvez para você, é o seu temor de Deus, qual que é o seu limite. Mas para uns, não pode nem começar, porque o contexto todo que ela tem com aquilo, ela tem que entender que é daqui, o temor de Deus tem que falar, aqui é o meu limite, daqui eu não posso passar, porque se eu passar disso daqui, eu vou começar a dar ré na vida. O temor de Deus é fonte de vida, ele vai te livrar do mal, ele vai te levar dos precipícios, ele vai te livrar das coisas ruins que tem que vir, vai ser o temor de Deus é que vai colocar limites, amém? Então você não deixa de fazer as coisas, porque se eu tentar colocar limites nas pessoas, irmãos, eu não consigo. Eu não consigo. Não é o pastor que põe limites em você, não é. Se eu tentar cercar vocês, proteger vocês de tudo, do mundo, das coisas do mundo, ou das coisas que você tem que fazer, eu não dou conta, porque eu não consigo vigiar todo mundo, o que todo mundo está fazendo, onde você está, onde você andou, para onde você foi, o que você fez, não dá. O que vai te livrar de colocar limites é o temor do Senhor. É o temor do Senhor. É o que coloca limites em vocês. Estão comigo? E é por isso aqui, olha só, quem teme a Deus são aqueles que fazem ou deixam de fazer alguma coisa porque Deus está vendo. Fazem porque Deus está vendo. Quem tem temor a Deus faz porque Deus está vendo. Deixa de fazer porque Deus está vendo. Tem coisa que eu faço que vocês não estão vendo, mas por temor a Deus, eu faço porque eu sei que Deus está vendo. E eu estou falando de coisas boas. Por temor a Deus, eu tenho que fazer coisa quando as pessoas não estão vendo. Estão comigo, gente? Estou fazendo isso aqui, Deus, não tem ninguém me vendo, mas eu estou fazendo isso porque eu temo ao Senhor. Eu deixo de fazer, não tem ninguém me vendo, mas eu deixo de fazer porque o Senhor está vendo. Posso dar um exemplo de deixar de fazer porque alguém está vendo? Eu duvido que você trataria a sua esposa do jeito que você trata se o pai dela estivesse na sala te vendo. Você faria com a sua esposa, com a filha dele, o que você faz com ela quando ele não está ali. Gente, se o pai da sua esposa vê-se você fazendo com ela, na frente dele, o que geralmente você faz com ela, como é que o pai da sua esposa agiria com você? Acho que ele descia com você ladeira abaixo, não descia? De golpe, de paulada, te pegaria pela... Você é doido, o que você está fazendo com a minha filha? Só que, por exemplo, né, a gente sabe que o pai da nossa esposa não está ali, então a gente trata ela igual burro de carga. Pau, golpe, ferida, fala coisa ruim para ela, que o pai dela não está ali para ver. Agora, se o pai dela estivesse na sala, eu ia falar, ô minha querida, ô meu amor, você é minha querida, você é minha amada. Não é assim? A gente muda, porque está vendo, o pai dela está vendo. Agora, será que quem é maior que o pai dela? Quem é maior que o pai dela, que está vendo, não importa para você? Se você tiver temor de Deus, você vai entender o seguinte,
Não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém vendo aqui. Mas eu trato ela bem, porque eu sei que tem alguém maior que está vendo. E, gente, eu vou te falar uma coisa. Se quem está vendo lá, está vendo o que você está fazendo com a sua esposa, eu vou te dizer, você está num BO enorme se o que você está fazendo é maltratar a sua mulher. Porque tem oração que você vai fazer e não vai ser ouvida até que você começar a tratar ela bem. Aí suas orações vão começar a ser respondidas. Aleluia! Nossa, as mulheres deveriam estar aqui. Amém! Amém, pastor! Isso é para mim! Outra, olha o temor de Deus. Imagina você. Olha aqui para mim, por favor. Eu estou aqui. Assim, hoje eu vou ver aqui. Hoje eu vou ver um programa dos alfabetos. Programa dos alfabetos. Qual? Sei, aquele alfabeto. Você vai lendo, né? A, B, C, D, C, F, G, H. Aí você chega na letra X. Depois que você chega na letra X, qual que é? X para outros é V. XV. 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 X vídeos. XV. XV. Esse é o meu alfabeto. Todo dia o meu alfabeto é aqui. X vídeos. Não pesquisem o que é isso. Vou ver o Xvideos. Eu vou dizer, Xvideos não são vídeos para crianças. Não são do Patinho Juan, não são do Três Palavrinhas. Xvideos não são para você ver com a sua família na sala. Não é. Não é aquele tipo de filme que você vê com todo mundo em casa. Não é. É aquele que você vê bem escondidinho. É esse tipo de vídeo. E aí eu quero ver esse tipo de vídeo. Se é que vocês estão entendendo qual. E eu estou vendo ele, eu vejo ele, porque não tem ninguém na sala comigo, não tem ninguém no banheiro comigo, não tem ninguém no trabalho comigo, eu vejo ele. Aí eu falo assim, quer saber? Hoje eu vou colocar esse vídeo na televisão, vou chamar minha mãe e meu pai para ver comigo. Que horror, né? Que horror. Ô pai, ô mãe, senta aqui. Vamos ver um vídeo aqui comigo. E eu faço aquelas práticas que eu faço normalmente quando eu vejo aqueles vídeos com meu pai e minha mãe me olhando. Nossa, meu filho, nunca imaginei isso de você. Minha filha, o que você está vendo? Como é que você tem coragem de ver? Nossa, até os anjos fazem assim, até os anjos. Nem os anjos acreditam no que você... Nem os demônios. Até o demônio fala, essa daí não é minha, não. Isso aí foi eles que inventaram. Isso aí não precisa nem de mim. Aqui, eu vejo isso porque não tem ninguém me olhando. Se minha mãe e meu pai estivessem comigo na sala, você vê um vídeo desse tipo? Eu acho que não. A maioria aqui pode ser que não. Você tem um pouquinho de consciência. Agora, gente, se é feio, eu ver esse tipo de vídeo com, talvez, a minha esposa vendo eu ver. Se eu chamasse a minha esposa para ver o que eu vejo, ela não acreditaria do que eu sou capaz de ver. Se eu chamasse o meu marido, se eu chamasse os meus filhos, se eu chamasse os meus pais, eu não farei isso porque eles estão vendo. Por que eu não vou me importar de Deus estar vendo eu fazer aquilo? Deus está vendo. Sabe o que o temor fala? Sabe o que o temor fala? Eu não vou fazer isso porque eu sei que ainda que o meu pai, que minha mãe, que o meu marido, que a minha esposa não esteja vendo, Deus está vendo. Isso é temor. Estão comigo? Deus está vendo. E para mim é o suficiente saber que Deus está vendo um filho dele, uma filha dele, fazendo coisas que até o diabo se admira. É o suficiente. Eu não vou fazer porque Deus está... Isso é temor de Deus. Guarda isso no seu coração. Isso é temor. Que quando você esteja diante de uma tela de televisão, não tem ninguém direita, esquerda, atrás. Se tivesse, você não veria. Mas ali está com você aquele que te salvou, que te limpou, que entregou a vida por você, sentadinho junto com você, vendo aquela programação.
deve ser o suficiente para nós dizer, eu não quero fazer mais porque o Senhor está vendo. Isso é temor de Deus. Vamos terminar? Quem tem temor de Deus, faz o bem ou deixa de fazer, porque Deus está vendo. Ou deixa de fazer o mal. Faz o bem ou deixa de fazer o mal, porque Deus está vendo. Tem hora que você vai ajudar pessoas, ninguém vai ver, Deus está vendo. Tem hora que você vai ofertar, Deus está vendo. Tem hora que você está ali na mesa de som, na mídia, na live, aqui, Deus está vendo. Para mim é o suficiente saber, se Ele está vendo, determina a forma como eu faço. Determina. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os maus e bons, para dar a cada um segundo aquilo que lhe é devido. Para a gente finalizar, quem tem temor a Deus são aqueles que reconhecem quem Deus é e o que Ele é capaz de fazer. Só Ele é capaz de fazer. Quem tem temor a Deus reconhece quem Deus é e só aquilo que Deus é capaz de fazer. Mateus capítulo 10, versículo 28. Mateus 10, 28. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Olha só, ele fala assim, não tem medo de pessoas. Não tem medo daqueles que vão perseguir vocês. Porque eles podem matar o corpo, mas não podem matar a alma de vocês. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Agora ele coloca para nós, gente, se tem alguém que é uma pessoa, tem que compreender quem é e o poder que ela tem é Deus. Porque Deus tem o poder de pegar alguém, lançar não somente o corpo, mas a alma, condenar alguém ao inferno. Quem tem temor a Deus reconhece quem Deus é e o que Deus é capaz de fazer. E só Deus é capaz de fazer algumas coisas, das quais, aqui é uma delas, condenar alguém à eternidade. Só Deus que pode fazer isso. E a gente tem que temer a esse Deus. E é interessante que depois ele vai falar, segue por gentileza. Por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Seguinte, quanto a vocês, até os fios, olha só o que Deus é capaz de fazer. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Ou seja, de Deus eu não tenho medo. Quem tem um pai não precisa de ter medo de Deus. Quem tem medo de Deus é só aqueles que não conhecem a Ele. Nós tememos ao nosso Pai, porque a gente sabe quem Ele é e o que Ele é poderoso para fazer. Quem tem temor de Deus é aqueles que reconhecem que só Deus, quem Deus é e o que Ele é poderoso para fazer. Irmãos, irmãs, eu queria finalizar lembrando vocês que aquele pai que tinha temor de Deus foi um meio de princípio para aqueles filhos serem abençoados, porque ele temia a Deus. Tema a Deus. Tema a Deus. E você vai ver a sua vida e a sua família e tudo que você tem sendo abençoado. Tema a Deus. Como diz lá em Eclesiastes 12, versículo 13 e 14. De tudo que foi dito, a conclusão é essa: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos e até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou o que por temor a Deus você faça o bem em segredo. Que por temor a Deus você se afaste do mal quando ninguém estiver vendo. Vamos nos colocar de pé.